Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia. Nessa videoaula, a gente vai falar sobre democracia racial segundo Florestan Fernandes. Na outra aula, a gente discutiu sobre democracia racial, segundo Gilberto Freire. A gente tinha visto que Gilberto Freire ele fala em democracia racial, ele define democracia racial como a convivência pacífica, democrática, harmônica entre as diferentes raças ou diferentes povos no Brasil. Isso ele fala, né, a partir dos estudos que ele fez no livro Casa Grande Senzala, um dos principais livros dele da década de 30. Ele justamente comenta isso comparando com a realidade dos Estados Unidos, que naquela época havia segregação racial, ou seja, separação prevista em lei entre a população branca e a população negra, como a gente já discutiu na aula de preconceito, discriminação e segregação. E, para além disso, Gilberto Freire comenta argumenta que a democracia racial ela se constitui, né, ela se constituiu a partir da miscigenação. O principal fator para a democracia racial no Brasil era a miscigenação, ou seja, a mistura de raças, uma mistura de povos que ele vai comentar ocorreu no Brasil e não ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outras partes do mundo, devido à condição histórica do povo português e sua maior receptividade ou seu menor reprovação em relação à miscigenação, por um contexto histórico do povo português que já havia experienciado em outros momentos a miscigenação. Esse é o que a gente discutiu sobre democracia racial, segundo Gilberto Freire. Agora a gente vai discutir sobre Florestan Fernandes, que é esse rapaz aí da foto. O Florestan Fernandes ele vive, ou seja, ele nasce e morre mais ou menos no mesmo período que Gilberto Freire. Então ele vai fazer uma crítica ao que o Gilberto Freire fala sobre democracia racial, enquanto Gilberto Freire estava vivo, ou seja, eles têm um certo é, conhecimento um do outro, da sua teoria, da contraposição da teoria, enfim. E um dos principais livros que ele vai escrever, que vai falar sobre a crítica a essa democracia racial, é A Integração do Negro na Sociedade de Classes, um livro de 1964, cerca de 30 anos depois do Casagrande Senzala de Gilberto Freire. E a principal crítica que Florestan Fernandes vai fazer sobre o conceito de democracia racial é argumentar que o conceito de democracia racial, essa ideia de democracia racial, é um mito. O que é um mito? Né? A palavra mito ali, na definição, a palavra mito, oriunda do grego antigo, mitos, designa uma narrativa fantasiosa, surreal, algo que não condiz com a verdade imediata. Ou seja, quando ele está falando de mito da democracia racial, ele está falando que a democracia racial, como Gilberto Freire coloca, ela não é real. É como se fosse uma fábula, uma história, um conto de fadas, algo idealizado, romantizado, que não condiz com a realidade. Isso que o Florestan Fernandes está mencionando sobre a teoria de Gilberto Freire, que é um mito, que é algo que não existe, né, como está descrito por Gilberto Freire. Então ele fala primeiro que essa ideia de democracia racial de Gilberto Freire é um mito, né? E ele observa, Florestan Fernandes observa que a ideia de democracia racial contribuiu para difundir a ideia de que no Brasil não há distinções sociais entre brancos e negros. Ou seja, esse mito da democracia racial, o que o Florestan Fernandes define como mito, essa história, essa fábula serviu para criar no imaginário do brasileiro, no imaginário do país, uma alegoria, né, um roteiro de que haveria uma paz, ou não haveriam conflitos entre os diferentes povos, entre brancos e negros especificamente. Não haveria conflitos, haveria uma relação harmoniosa, ou as pessoas viveriam em paz, que não necessariamente seria assim. Né? E esse mito da democracia racial ele serviu para reforçar essa ideia de que não há problemas, não há contradições, não há conflitos entre a população branca e a população negra no Brasil. Florestan Fernandes, além disso, analisa as particularidades do caso brasileiro e afirma ser a democracia racial um mito, uma imagem idealizada
servindo para justificar a posição inferior do negro na sociedade brasileira, como eu acabei de comentar. E aí ele vai explicar, né, ele vai falar que a ideia de democracia racial é um mito, que não condiz com a realidade, né, que ela serve para justificar, para ela maquiar, né, a realidade, né, esconder ou amenizar os conflitos entre a população branca e a população negra, ou naturalizar, né, esses conflitos. E ele vai argumentar tudo isso, a ideia de um mito da democracia racial, analisando o período pós-abolição. Lembrando que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 1888, e ele vai, a partir daí, né, dessa transição de um período de escravidão e liberdade da população negra, nesse período de transição, a partir da abolição da escravidão, ele vai analisar o contexto social da população negra no Brasil. Né? Antes disso, vamos pensar o seguinte: em 1888 foi abolida a escravidão, no Brasil. Né? Antes de 1888, né, a escravidão, mesmo existindo, ela não era algo positivo, não era algo bonito, não era algo que as pessoas achavam legal. Né? Tanto que você não poderia escravizar outras pessoas, você não poderia escravizar o seu vizinho, ou, sei lá, o seu inimigo, ou alguma coisa assim. A escravidão não era totalmente liberada. Ela era liberada no sentido de escravizar a população negra. Né? Em alguns períodos também foi possível, foi aceitável, foi liberado a escravização também da população indígena. Né? Justamente, o que justificaria eu poder escravizar uma pessoa negra e não escravizar uma pessoa branca? Né? E se tentava, né, criar a ideia de que a população indígena, a população negra era inferior ao branco. Né? A população branca seria superior e essas outras populações seriam inferiores. Isso permitiria, né, isso justificaria a escravidão, né? Tentaria gerar uma argumentação em relação à escravidão, uma argumentação em defesa da escravidão, né? E tentar não deixar menos bárbaro esse processo de escravidão desses povos. Então, na ideia de que a população branca seria superior e as outras populações, a população negra e a população indígena, seriam inferiores. Para além disso, né, se tem toda uma retratação dessas populações de uma forma totalmente pejorativa, totalmente negativa, falando que eles são quase como animais, que eles não são educados, que eles uma série de críticas, né, que tentam desmerecer essas populações. Então tinha uma ideia bastante forte de que essas populações eram inferiores. Né? Isso foi, inclusive, sendo reforçado pela própria escravidão. Olha só como eles são inferiores, eles são escravos, enfim, uma coisa reforçando a outra. Em 1888, então antes de 1888, se tinha muito forte na sociedade a ideia de que essas populações eram inferiores. Né? Em 1888, houve a abolição da escravidão no Brasil. A reflexão é a seguinte: será que no ano seguinte, 1889, ou alguns anos seguintes, em 1900, em 1890, em 1895, será que depois da abolição da escravidão, né, acabou essa ideia de que o negro seria inferior? Né? Justamente, Floresta Fernandes vai argumentar a partir disso. Né? A população negra, ela foi colocada, né, no Brasil numa posição de tamanho inferioridade, né? Se viu como inferior, foi excluído da sociedade. Né? Então ele vai dizer que, apesar da abolição ter ocorrido em 1888, ainda havia uma grande distância social entre brancos e negros na sociedade brasileira, a partir da continuidade dessa ideia dos negros serem inferiores, da ideia de inferioridade da população negra. Né? E, como está no resumo da tela, como principal argumento, Floresta Fernandes demonstra que os negros libertos no período pós-abolição não ameaçavam politicamente a posição de poder dos brancos, sendo desnecessárias medidas formais para promover o distanciamento entre brancos e negros e brancos. Né? O que ele vai dizer é o seguinte: dizer que, né, por mais que não houvesse uma lei separando brancos e negros, na sociedade já estava separado, já tinha uma grande distância, né, entre a população branca e a população negra. O que ele vai dizer que depois da abolição da escravidão, né,
ainda permaneceu muito forte a ideia de que a população negra era inferior, né? Por mais que a lei tivesse mudado, a mentalidade do país não mudou, né? De um dia para o outro, ou de um ano para o outro. Então continua a ideia de inferioridade e, além disso, continuam as defasagens, né, sociais, educacionais, financeiras, né, culturais entre a população negra e a população branca. Né? A população negra ela não teve um acesso à instrução como a população branca ou uma inserção no mercado de trabalho como a população branca teve depois do período da abolição. Né? Também no resumo na tela, isso indica que não há uma democracia racial no Brasil, já que as pessoas de pele negra não estão inseridas devidamente no mercado capitalista como as pessoas brancas estão. As origens dessa não inserção do mercado do negro na sociedade de classes encontra-se no cenário pós-abolição da escravatura, em que não foi oferecido à população negra liberta qualquer apoio educacional, financeiro e social, criando uma população marginalizada. O que esse trecho quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a partir da abolição da escravidão, né, com a ideia de que o negro era inferior, né, antes da abolição da escravidão, quem sustentava, como o negro, a população negra conseguiu seu sustento, era a partir do fato de eles eram propriedades do senhor de engenho, então o senhor de engenho, para fazer com que eles trabalhassem, eles tinham que sustentar eles. Agora que ele não era mais propriedade, a população negra não era mais propriedade do senhor de engenho, como é que eles iam conseguir a sua sobrevivência? Né? Comer, moradia, comida, alimentação, moradia, enfim, vestimenta, como é que eles iam conseguir isso? Assim como qualquer outra pessoa na nossa sociedade, né? A partir do trabalho assalariado, você trabalha e ganha um salário. Mas vamos pensar o seguinte, como é que essa população vai conseguir trabalho se na sociedade se tem a visão de que aquela população é inferior? Né? Justamente a partir dessa relação de inferioridade, a ideia de que a população negra é inferior, né, a população negra vai se inserir no mercado de trabalho, e aí é importante, bastante importante, próprio nome do livro do Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes, ele está falando justamente da integração da população negra no mercado de trabalho. Ele vai falar o seguinte, e na sociedade de classes sociais, né, ele vai falar o seguinte, que a população negra ela se insere no mercado de trabalho, mas ela se insere nos piores postos de trabalho. Os postos de trabalho, né, nas funções menos remuneradas, com menos prestígio, mais degradantes, mais desgastantes. Né? Ou seja, funções que em geral as pessoas recusavam, não é? Ou não tinham tanto apreço, ou estavam naquela função, mas logo almejavam sair para uma melhor. Né? Então, justamente, população negra é inserida no mercado de trabalho, muitas vezes nesses piores postos de trabalho, justamente pela ideia de inferioridade, né, que foi, vamos dizer assim, entre aspas, foi o que sobrou para a população negra, visto que eles estavam excluídos, né, e não tiveram qualquer apoio, como fala ali no final do trecho, qualquer apoio educacional, social, né, cultural, econômico, enfim, para reverter essa ideia de inferioridade da população negra perante a população branca. E essa imagem ela retrata um pouco do que o Florestan Fernandes quer falar sobre segregação. Né? Ele fala que não vai ter a mesma segregação que houve, né? Não tem no Brasil a segregação que houve nos Estados Unidos, com uma lei falando, separando a população branca da população negra. Né? Não há no Brasil uma lei assim, nesse período, né? No século XX, não existe uma lei segregacionista, mas existe uma realidade segregada, né? E que daí na imagem a gente vê de um lado, né? Nessa imagem na cidade de São Paulo, de um lado, né? Uma comunidade, uma favela, uma comunidade de pessoas mais simples economicamente e do outro lado um bairro, uma série de prédios ali com um padrão mais elevado, um padrão econômico mais elevado. Né? Não há nenhum muro separando essas duas localidades, não há nenhuma lei separando essas duas localidades. Né? Mas o que ocorre é que muitas vezes uma pessoa que mora de um lado não frequenta as ruas do outro lado, do outro bairro, e vice-versa. Né? Não há uma separação formal, uma separação
um muro separando essas localidades, ou uma cerca, um arame farpado, soldados separando esses dois locais, ou uma lei, mas há uma realidade social separando isso, essas pessoas, essas duas comunidades, esses dois grupos de pessoas. Isso é o que Florestan Fernandes vai falar do distanciamento entre a população branca e a população negra no Brasil. Né, que não há uma separação por lei, uma segregação como houve nos Estados Unidos, uma segregação formal, baseada em lei, né, com uma lei definindo a separação entre a população branca e a população negra, mas há um grande distanciamento social entre a população negra e a população branca, e isso faz com que haja uma separação, não uma separação prevista em lei, mas há um distanciamento social entre essas populações. Mais um dado também falando sobre a inserção dos negros no mercado de trabalho. Né? Aqui a gente tem dados. Essa tabela aqui ela está presente no livro Sociologia em Movimento. E essa tabela foi baseada nas fontes do IBGE, no censo de 2010. Né? E a fonte de baixo ali, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2009. Ou seja, mais ou menos no mesmo período. Ambas as fontes, todas as fontes ali, todos os dados coletados pelo IBGE. Né? E daí ele menciona a primeira tabela, a tabela de cima menciona que cerca de 47, 48% da população brasileira é branca, constituída de pessoas brancas, e 50,7% ou 51% constituída de pessoas pretas ou pardas. Essa distribuição de população no Brasil a partir da cor da pele, ou enfim, da raça. Né? Já entre as pessoas com as 10% mais pobres, se vê que entre a população preta e parda a porcentagem é maior, né, em relação à população branca, né, enquanto 48% da população é branca, né, entre os 10% mais pobres não se vê a mesma distribuição, não se vê os mesmos 48%, mas sim uma proporção menor, aumentando a proporção entre a população preta ou parda. E em relação aos mais ricos, se vê, né, que 48% da população brasileira é branca, mas entre os ricos isso sobe para 82% e uma porcentagem bastante pequena entre a população negra ou parda. Se vê então que a distribuição a inserção do negro no mercado de trabalho não é da mesma forma que a população branca. O que significa isso? Não quer dizer, por exemplo, que não há pessoas negras ricas, ou não quer dizer que não há pessoas brancas pobres, mas quer dizer que, né, entre a população negra, ela não está inserida no mercado de trabalho da mesma forma que a população branca. Ou seja, não está inserida da mesma forma num sentido de que ela está em uma posição desfavorável, ocupando postos de trabalho piores, com menores remunerações, não tendo as mesmas oportunidades, não tendo a mesma ascensão, né, de profissionalização, né, de subida na hierarquia profissional, da mesma forma que há com a população branca. Isso a gente pode demonstrar aí com esses dados apontados nesse quadro. E então, tudo isso para falar que Gilberto Freire, quando fala de democracia racial, ele está falando de um mito. Né? Então, Florestan Fernandes vai falar do mito da democracia racial. Não há uma convivência pacífica, harmônica, democrática entre os povos no Brasil, como Gilberto Freire fala. Florestan Fernandes vai rejeitar essa ideia. Ok, então qual que seria a democracia racial? Né? O que Florestan Fernandes propõe que seja uma democracia racial? Como é que seria, em que momento existiria uma democracia racial, ou seja, uma convivência pacífica, harmônica, democrática entre as raças no Brasil, segundo Florestan Fernandes? Ele vai falar que a democracia racial autêntica implica que os negros e mulatos devam alcançar posições de classe equivalentes àquelas ocupadas por brancos, o que significa, né, ter uma distribuição, né, como foi colocado na tabela, né, ter as mesmas oportunidades ou as mesmas condições de se inserir no mercado de trabalho, de se inserir na sociedade, consequentemente, que a população branca. E ele relaciona bastante fortemente a ideia de democracia racial
com a ideia de democracia social, ou seja, como os negros estão inseridos nos piores postos de trabalho, né, nas piores condições, né, isso só se reverteria justamente com que esses postos deixassem de ser mal valorizados, né, pouco valorizados ou degradantes, mas que houvesse uma maior igualdade, né? Se a população negra ocupa os piores postos e tem as piores condições na sociedade, então se houver mais igualdade, né, menores discrepâncias sociais, menores desigualdades sociais, quer dizer que a população negra seria a mais favorecida nisso, porque é a que ocupa piores lugares. Então ele relaciona bastante a ideia de democracia racial com a ideia de democracia social, ou seja, diminuir essas desigualdades, né, diminuir essas condições precárias na sociedade, remunerações muito baixas, entre outras coisas. Ele se relaciona então bastante a igualdade racial com a própria igualdade social, visto que a população negra é a mais atingida pela desigualdade social, visto que ocupa os piores postos de trabalho, condições mais precárias de moradia, de emprego, entre outras coisas. É isso e até a próxima aula.